de 1 a 9. A Bíblia diz: portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condena a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, pratica o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em favor do bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Versículo 9 é bem interessante porque ele é um contraponto ao Romanos 1,16, que vai falar que o evangelho é a salvação para todos, do judeu e do grego. Então, a punição também serve primeiro para o judeu e depois para o grego. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós estamos aqui diante dela na esperança de ouvir-te. E nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz de uma maneira plena, direta ao nosso coração, para que possamos ter transformação do nosso ser nesta manhã. Que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa também e que possamos ter aqui, diante de Ti, uma visão daquilo que é a nossa vida com o Senhor, realmente uma análise de tudo aquilo que precisamos para que agrademos o Senhor. Abençoe a nossa vida, Tu és o nosso Deus, dependemos do Senhor, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Compreendendo o perigo da falsa religiosidade, depois de vencermos uma batalha de 6 meses praticamente, interpretando o capítulo 1, finalmente chegamos ao capítulo de número 2 de Romanos, nessa série que você que faltar menos, você que começou desde o início e faltar menos, você leva essa Bíblia de estudo que está aqui comigo. Então vai contando as suas faltas, porque nós vamos ter aí a entrega dessa Bíblia depois que nós terminarmos o nosso estudo. Lembrando que o capítulo 1 e o capítulo 9 são os capítulos que nos trarão mais necessidade de tempo. O 1 já está vencido. A gente vai conseguir caminhar agora com um pouquinho mais de velocidade, até pelo menos o capítulo de número 9, onde nós vamos tratar de algumas doutrinas batistas importantes da salvação. Eu concordo com Lloyd Jones quando ele diz que este capítulo de fato é bem simples. Lloyd Jones tem sido a obra base para o nosso estudo aqui, o seu comentário de Romanos. Nós não podemos perder de vista o que está no contexto remoto aí de Romanos 2, tá? Se a gente quer estudar Romanos 2, a gente tem que entender o seu contexto remoto, lembrar dele no momento em que nós estivermos lendo Romanos 2. O que é contexto remoto? É a passagem que vem antes. E a passagem que vem antes é Romanos 1. Então é muito bom entender Romanos 1 e compreender e manter Romanos 1 na mente, porque a gente vai precisar de Romanos 1, de informações, para que possamos entender alguns aspectos do capítulo 2 de Romanos. Paulo disse no versículo 16, por exemplo, do capítulo 1 de Romanos, que este evangelho, esta mensagem que vem de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeus e gregos. Porque naquela época, quem não era judeu era praticamente grego, né? Eu já expliquei isso para vocês. Os gregos tinham dominado o mundo com o helenismo, então todo mundo que aprendesse do helenismo era grego, era considerado mundo grego, mundo influenciado pelos gregos. Por isso que Paulo então faz essa simples divisão etnológica em relação aos seres humanos. Paulo diz no capítulo de número 1 que o evangelho é uma justiça que vem de Deus, é a resposta à grande interrogação:
como o homem pode ser justo diante de Deus. Então, o Evangelho é a solução. Ele explicou isso no capítulo 1. É a única maneira do homem se tornar justo diante de Deus, crendo no Evangelho de Cristo, porque ele explica como nós podemos nos chegar a Deus. O Evangelho é a grande proclamação que declara que Deus providenciou salvação e justiça ao ser humano, através do seu Filho. E o homem então viverá de fé em fé, ou seja, obedecendo a Deus diariamente. É de fé em fé que vem a justiça de Deus. É diariamente. No versículo 18 do capítulo 1, ele nos diz que isso é necessário. Ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, nós temos uma declaração universal, que aquele que desobedece vai trazer sobre si a ira de Deus na sua caminhada. Por isso, de fé em fé é de suma importância. Caminhar obedecendo todo dia é de suma importância. Assim, o grande tema desses 2 primeiros capítulos que vamos estudar é que só há uma maneira de andar com Deus, e essa maneira é através da doutrina de Deus. Essa é a única maneira, da doutrina que Deus nos trouxe do céu. Então nós precisamos obedecer esse negócio. Por quê? Porque o judeu não obedecia. O judeu achava que pelo simples fato de ser judeu ele já estava salvo. Ele não precisava fazer mais nada, ele já estava no céu. E nós temos muita gente com a mesma doença hoje em dia. Não, eu sou um eleito, eu já estou no céu, eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu nasci na igreja batista, meus pais são batistas, então estou garantido, estou tranquilo. Não, eu toco no louvor, está tudo certo, afinal de contas, eu trabalho para o reino. E assim a gente vai, levando a vida cristã, uma vida cristã falsificada, muito externa e pouco interna. Tem muita gente hoje que despreza aquela frase de Jesus, né, que vai dizer o seguinte: olha, muitos naquele dia me dirão: Senhor, mas eu profetizei, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu lhes direi: não lhes conheço. Afastam de mim vocês que praticam a iniquidade. Está vendo como é que a prática é importante? Esse negócio não é simplesmente ter nome, você tem que ter frutos, tem que ter vida. Evangelho é prática. E como o judeu achava que não precisava praticar, porque ele já era judeu e já era salvo, Paulo está estabelecendo o capítulo 2 para tratar dessa doença, o perigo da falsa religiosidade. Vai me dizer que você não conhece ninguém que canta bonito, que profetiza, dá pulo, vira cambalhota, roda, fala em língua, faz um monte de coisa assim, e você fala: rapaz, mas quando você conhece na vida íntima, você vê que não é nada daquilo. Você deve conhecer alguém assim, que você olha assim e fala: rapaz, esse camarada não se converteu não, faz uns negócios que... Mas até a questão principal hoje é: e você? Nessa altura a questão é: que tipo de homem você é, que tipo de serva de Deus você é? Porque a Bíblia vai dizer claramente: és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Inexcusável. Não vai conseguir se esconder, é indesculpável, você vai ser achado, vai ser evidenciado, vai ser descoberto. Seu coração diante de Deus é nu. Deus sabe exatamente quem é você. E Lloyd Jones vai dizer o seguinte: vocês verão que os comentadores, através dos séculos, dividem-se em 2 escolas principais. Uma entende que aqui o apóstolo está evidentemente pensando nos gentios, mas está considerando as pessoas que entre os gentios não eram culpadas dos pecados particularmente terríveis que ele acaba de retratar.
Ele está pensando em certos pagãos de boa moralidade, bons pagãos, porque diz essa escola, nem todos os pagãos vivem aquele tipo de vida, nem todos os pagãos eram culpados daquelas perversões horríveis e de outros pecados terríveis. Afinal de contas, argumentam aqueles comentadores, bom pagão existe, existe pagão de boa moralidade e também existe pagão intelectual interessado em filosofia. Havia muitos filósofos pagãos, grandes filósofos, que exortavam o povo a ter uma vida moralmente boa e assim por diante. Pois bem, dizem eles, certamente Paulo está falando desses pagãos. Mas, conforme Lloyd Jones e vários outros comentaristas, parece que Paulo está na contramão da ideia. Ele não está falando dos pagãos para depois trabalhar um pouquinho com os judeus. Parece que Paulo está de fato falando dos judeus para depois refletir no resto da humanidade. É justamente ao contrário o argumento. Ele está começando com os religiosos, para depois falar da falsa religiosidade entre o mundo pagão que não conhece a Deus. Parece que Paulo está querendo resolver uma questão simples. Como é que nós vamos ganhar o mundo? Que tem uma falsa religião iludida em outros deuses, se nós temos aqui dentro de casa gente que não vive com Deus de verdade. Parece que esse é o argumento de Paulo. Capítulo 1 ele fala do Evangelho e de como o Evangelho vai trazer a justiça de Deus, vai salvar e punir. E no capítulo 2 ele está dizendo o seguinte: se vai punir, como é que está a sua vida? Como é que você está diante de Deus antes de nós falarmos da salvação para o resto do mundo? Esse é o argumento. Quando Paulo diz, portanto és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo, o texto indica o julgamento constante dos judeus sobre as outras nações, e os judeus sabiam julgar como ninguém. Apontavam o dedo 24 horas por dia na direção alheia. E olha, gente, o mundo religioso de hoje não está diferente, não. Como é que a gente gosta de imprimir julgamento? Como é que a gente gosta de dizer que está certo e que é errado? Como é que a gente gosta de julgar pessoas ao nosso redor? E aí Paulo diz, você vai julgar mesmo? Porque você tem que tomar muito cuidado ao fazer julgamentos, porque você pode condenar a si mesmo. Você faz as mesmas coisas. É isso que Paulo está dizendo. E nós temos uma lei universal aqui, ela se aplica a todos nós. Não é só para os judeus, não. Isso é uma lei universal. Se você costuma estar sempre dando opinião e julgando os outros lá fora, você tem que tomar muito cuidado. A lei que está aqui, ela é estabelecida, ela existe, ela é viva. Ela não serve só para os judeus, não. Ela é uma lei espiritual. Até porque Jesus vai confirmar isso no capítulo 7 de Mateus. Com a medida que você julgar, nós julgaremos você. Será julgado com essa mesma medida aí. O que aprendemos com o texto? Em primeiro lugar, que a vida espiritual requer muito mais um olhar para si mesmo do que um olhar para a vida alheia. Vida cristã de verdade analisa a si mesma. A atenção, demorei tanto para aprender isso. Aprendi isso já agora, perto de vir para Taubaté. Depois de 10 anos de vida cristã. Aliás, de 15, 10 anos como pastor. Que a gente não levanta todo dia para ver quem está errando, a gente levanta todo dia para ver se a gente está errando. A gente não é responsável pela vida de todo mundo que está dentro da igreja. A gente é responsável pela nossa. Claro, existem casos de disciplina que a igreja tem que tomar decisão? Tem. Mas por isso até mesmo que eu tenho orientado as pessoas que estão
caindo em pecados, que elas mesmas enxerguem sua própria vida e elas mesmas imprimam sobre si mesmas a disciplina. Para que trazer um caso para todo mundo aqui votar? Você mesmo pode decidir isso. Você precisa ser disciplinado. Envie a sua carta e aceite a direção da igreja a partir de agora. Você mesmo se discipline. Porque antes de todo mundo julgar você, você mesmo precisa se julgar. Se eu estou errado, se eu não estou caminhando com Deus, eu tenho que ser disciplinado mesmo. E essa é a filosofia cristã. Eu preciso olhar para mim, ao invés de ficar olhando para todo mundo. Só existe um momento na Bíblia que você tem que julgar o outro. Neste mundo. Que a Bíblia diz, sim, um segundo momento, que nós julgaremos o mundo no dia do juízo. Mas neste mundo, só existe um momento que você tem que julgar o outro. Sabe quando? Quando alguém está pregando diante de você. Esse é o único momento que a Bíblia diz que você deve julgar. Como os bereanos fizeram em Atos e foram elogiados. Paulo ia pregando, eles iam olhando, se era assim mesmo. Usando o Velho Testamento, eles iam olhando. Vê se Paulo está falando certo aqui. Quando eu prego, você tem que me julgar. Você tem que me julgar. Não dá para engolir tudo simplesmente. O pastor está pregando aí, verdade ou não é? Esse negócio é correto ou não é? Isso aí você tem que fazer, todo dia. Aquele devocional que eu mando para você lá, todo dia de manhã, você tem que olhar aquilo lá e olhar, será que isso está legal? Será que é isso mesmo? Agora, tirando isso, é o básico, cuide da sua vida. Gente, isso não sai de moda, isso é maravilhoso. Cuide da sua vida. Se você puder exortar alguém, ajudar alguém, se alguém quer ajuda, quer um conselho, quer uma opinião, claro, você vai exortar, você vai dar uma opinião, você vai dizer, meu irmão, faz isso não, olha, não é legal, olha, mas não mais, cuide da sua vida. Uma das coisas mais lindas que aconteceu com a gente aqui, durante a história da igreja, foi praticamente a erradicação da fofoca. Nós não temos tititi. E é bonito ver isso. Não tem aquelas fofoquinhas, né? Olha, você viu, Tem. Gente assim não consegue muita raiz do nosso meio, tem que mudar de endereço, não entra. Porque a gente encontra uns irmãos no meio do caminho que dizem assim, rapaz, vai cuidar da sua vida. Larga de ficar olhando para a vida dos outros, como é que está a sua? Aí a pessoa se endireita ou ela troca de endereço, né? Ela passa a pegar o carro domingo de manhã e ir para outro lugar. Acabamos com o tititi. Claro, é impossível evitar o tititi familiar. O tititi familiar existe, né? Você chega em casa, comenta alguma coisa e tal. Não é toda a família não, mas de vez em quando a gente sabe que existe. Chega em casa, comenta alguma coisinha, você viu, sei o quê, tal. Mas em casa a gente comenta mesmo, né? Muita gente para ajudar e tem gente que também só para fofocar. Mas pelo menos acabou aquela malha de informações, aquela malha informal de informações indevidas. Acabou. A gente, graças a Deus, acabou com isso. A gente vem acabando, né? Não foi o ministério do pastor Luciano, não. O ministério do pastor Luciano só ajudou. A gente já vinha matando isso. E é muito bom. Cuidado. Os judeus achavam que uma vez que eram judeus, e simplesmente por esse fato já estavam salvos. E ao dizerem que eram judeus e que tinham a lei, que sabiam da verdade, eles condenavam o resto do mundo como gentios, chamavam os outros de cães, porque não tinham a lei, mas eles mesmos não praticavam a lei. Eles nem conseguiam perceber a riqueza do evangelho, oferecido ao mundo todo, porque eles achavam que o evangelho não era para ser oferecido ao mundo todo. A lei de Deus não deveria, nem a Torá e nem o evangelho. Aqueles que se convertiam muitas vezes tinham dificuldade. Tanto é que Deus, o Deus Espírito Santo, no Novo Testamento, quando você lê Atos dos Apóstolos, você encontra uma realidade que a gente não vê hoje.
que é o pessoal se convertendo e falando em línguas, no momento da conversão. Você não vê muito isso hoje. Você chega para pregar num lugar pela primeira vez, um ponto de pregação, as pessoas se convertem, mas não falam em línguas, como a gente vê o padrão de Atos, que as pessoas iam se convertendo falando em línguas. Mas você pode perceber que aquele padrão existe por dois motivos simples. Primeiro, importante que vocês percebam ali que o evangelho está chegando a lugares de gentios, e gentios odiados, por exemplo, como os samaritanos. Os judeus, a maioria dos apóstolos era de vida judaica, né, no dia a dia, talvez todos, é que um ou dois a gente tem dúvida, e por serem judeus, eles acreditavam ainda naquela visão de que o evangelho não é para o mundo todo, mesmo Jesus tendo falado muita coisa sobre isso, eles ainda tinham dificuldades. Então, quando eles começam a pregar o evangelho, enviados especialmente a Samaria, primeiro, as pessoas começam a aceitar o evangelho, começam a se converter e começam a falar em línguas. Por que falaram em línguas? Elas falaram em línguas porque é um dos únicos dons espirituais que, quando a pessoa recebe, você vê. Se você converte uma pessoa aí, no momento da conversão dela, ela já recebe um dom, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo dá a cada um. Então, cada um recebe pelo menos um dom. Você que está sentado aí tem um dom, e seria bom você não ficar lustrando esse banco aí só. Tá certo? Ele está mais do que lustrado, tem lugar que está até gasto já. Já tem até sua forma. Tá certo? Seria muito bom que você não ficasse aí lustrando esse negócio e fizesse alguma coisa pelo reino de Deus. Essa semana eu recebi, pode achar que eu não vou perder o fio da meada não. Essa semana eu recebi Tiago e Flávia. Eles vieram me ver. Foram membros aqui na igreja, Tiago militar, Tiagão, carioca, pai do Joca. Agora já é pai do Joca e mais um, né? E aí, eles vieram me ver, matar a saudade, fomos para o shopping, porque a Bia estava de trabalho, de serviço, então tinha pouco tempo. E fomos ao shopping almoçar juntos. E eles me contando como é que está a igreja lá em Brasília, como é que eles estão lá e tal. Pastor, eu cheguei lá, Flávia me contando. E já estou trabalhando, ajudando lá, o louvor, fazendo isso, fazendo aquilo, trabalhando na classinha, a igreja é pequena e tal. Aí ela falou assim, até porque, né, pastor? Eu me converti com um pastor que dizia que a gente não podia ficar ilustrando o banco. Falei, garota, pegou o esquema, legal. E tem muita gente hoje que só bebe, mas ninguém quer rodar a engrenagem para dar água, né? Só beber é muito fácil, muito legal. Pois é. E aí, para você não ficar ilustrando o banco, precisamos entender uma segunda questão. Quando os samaritanos começaram a se converter e começaram a falar em línguas, os apóstolos tiveram certeza de que o Espírito Santo também estava batizando, ou seja, convertendo pessoas em Samaria. Por isso que o dom de línguas está tão em evidência, em 4 passagens em Atos dos Apóstolos, em relação à pregação a outras nações. É só por isso. Era um sinal para que as pessoas, os judeus, pudessem entender que a salvação era para todos e não apenas para a Judéia. Foi de suma importância aquilo ali. Ok? Nós batistas hoje não temos mais crise com relação ao dom de línguas, tá, irmãos? Não temos. Nós cremos exatamente no que está em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 são as orientações para o uso do dom de línguas. Acreditamos no dom? Acreditamos. A maioria de nós hoje acredita, até porque não dá para fugir dos fundamentos exegéticos da Bíblia. O dom existe, não tem como correr disso não. Agora, a grande questão é o uso que vamos fazer dele. Nós temos alguns irmãos da nossa igreja aqui que têm o dom e usam conforme 1 Coríntios 14, porque eu oriento. E nós não temos dificuldades doutrinárias aqui por conta disso. Precisamos perceber, queridos, que os judeus tiveram tanta dificuldade com relação a serem o povo exclusivo de Deus, que eles achavam até que o resto do mundo não merecia salvação, de tão bons que eles eram. A gente faz a mesma coisa.
Porque a gente vê um travesti na rua e a gente não quer pregar o evangelho, porque muitas vezes a gente não quer uma pessoa dessa dentro da igreja. Tem muita igreja aí que, se entrar um bêbado, o cara senta aí atrás, ninguém chega perto dele, nem dá um abraço. Eu sinto em algumas situações que é muito bom fazer trabalho social, desde que seja longe da gente. Isso me preocupa. Nós temos alguns impeditivos, temos tantas barreiras. Será que de fato esse pessoal merece o evangelho? A gente fala que merece, mas a gente não prega. Então o que dizemos não condiz com aquilo que fazemos. Aquela vizinha problemática que você tem, que arruma problema com todo mundo na rua, aí de repente você fica assim, vou pregar nada, vai que ela se converte, vai dar um BO danado lá na igreja. Levar essa pessoa lá para a igreja, nossa, vai dar dor de cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, isso aqui não é empresa não, que você indica alguém para o cargo. Isso é igreja. E nós viemos, e todo domingo a gente está aqui e abre as portas para pregar realmente aos doentes. Quando você faz esse tipo de julgamento é muito perigoso, porque muitas vezes você faz a mesma coisa. Você só faz de maneira mais educada. A coisa é tão complicada que isso afetou o pensamento dos judeus no Velho Testamento. Pode perceber, eles são separatistas. E Agostinho, lá nos primórdios da igreja primitiva, ao ler algumas passagens do Velho Testamento e do Novo com cunho judaico, começou a defender a questão da predestinação por conta disso. Porque os judeus tinham tanto isso na cabeça, nós somos o povo exclusivo de Deus, nós somos o único povo, salvação é só para a gente, nós estamos salvos, e porque nós fomos predestinados, nós fomos isso, nós fomos aquilo, Deus ama a gente só, né? Que isso afetou o rumo da teologia mundial. Os camaradas olharam e falaram, não, realmente, existe um povo aqui que Deus ama mais em detrimento do resto, são os eleitos. E não adianta o resto tentar se converter, porque nem se quiser vai poder. Salvação é para todos. Ele veio para todos. Inclusive, ele morreu por todos. A salvação para todo mundo que quiser se converter. É suficiente para todo mundo. Vai salvar todo mundo no final? Não, porque só é aplicável àquele que crê. Para receber tem que crer. É como se fosse vacina da Covid. Está aí para todo mundo, mas tem gente que não quer ir lá tomar. Então não vai ser imunizado. Mas está lá. É suficiente para todos. Se não quiser tomar, isso é problema seu. As consequências também são suas. O evangelho é a mesma coisa. Conquistou salvação para todo mundo. E como é que é fácil a gente ouvir um sermão que a gente começa a pensar assim, queria muito que o fulano estivesse aqui para ouvir, né? A gente até depois compartilha, a gente até manda, né? Olha, escuta isso aí, menino. Escuta isso aí, que isso aí, vai abençoar a sua vida para você, isso aí. Escuta isso aí. Mas e você? Cuidado quando julgas. Cuidado. Não estou dizendo para você não mandar. Né? Se você tem uma mensagem que cabe, ou que caiba, né? Mande, mas tem que caber primeiro em você, hein? Olha primeiro a sua vida, porque a gente lê a Escritura, muita gente lê simplesmente para pegar conhecimento. Quantos professores de EBD são assim? Quantos pastores são assim? Só leem a Bíblia profissionalmente, como se fosse profissionalmente. A gente vai perdendo a devoção, a gente vai perdendo essa capacidade de levantar todo dia de manhã, abrir a Escritura e ter um momento com Deus. Deixa Deus falar comigo, vou deixar Deus falar comigo agora, vou deixar, né? Só a força de expressão. Quero que Deus fale comigo. A gente vem para o culto muitas vezes e a gente olha para quem está do lado da gente. Aí alguém fala alguma coisa nesse púlpito, você olha lá para o outro lado para ver se o irmão veio hoje. Cuida da sua vida, meu irmão.
Se você veio, é para você. Porque de repente você está aí pensando exatamente isso agora, né? Por que a minha sogra não veio, meu Deus? Não, é para você. É para você. Outro erro comum é confiarmos demais no que temos. Um erro que os judeus cometeram, né? Sem percebermos de fato o que somos. Já percebeu que tanta gente boa começou bem e está terminando mal? Já viu isso? Existem algumas pessoas que elas param de olhar para as suas deficiências, começam a olhar para as deficiências dos outros, e elas não percebem que a vida delas, espiritual, está entrando em colapso. Elas não percebem. De tanto que elas analisam o Evangelho só para os outros. Elas vão caindo na qualidade de vida com Deus e nem percebem. Eu não estou falando de um evangelho egoísta, que só pensa em si mesmo. Não, descarta essa ideia, porque evangelho é igreja, vivendo em conjunto. Nós vamos nos ajudar aqui. Mas a primeira coisa na hora de uma pregação, da análise de um evangelho, você precisa pensar na sua vida. É a primeira coisa que você precisa pensar de manhã, tá, Gabi? Primeira coisa. Como é que cresceu a Gabi, gente? A gente vai vendo e vendo o quanto a gente está ficando velho, né? Essa menininha é muito especial. E é interessante que você vai percebendo a vida dos outros, vai olhando isso, vai olhando aquilo, e você nem percebe que você já não ora, já não tem um momento com Deus, já tem um mês. E a gente vai criando essa religião de mentira, essa coisa que não dá sustentabilidade, porque saco vazio, minha mãe dizia, não para em pé, querido. Você não vai ter substrato para enfrentar a vida, porque ela traz grandes dificuldades. Ontem eu saí de uma reunião aqui na Igreja Batista do Parque Aeroporto, nós estamos tentando ver orando por um pastor lá, né, para a igreja. Saí de uma reunião lá, e antes de chegar à reunião recebi a notícia. Irmã Catarina perdeu o marido. Então saí da reunião, era mais ou menos umas 9h30, e fui até a casa da irmã Catarina orar com ela. Quando cheguei lá, ela falou assim: pastor, estou conformada, porque Deus está cuidando de mim, eu me preparei para isso, eu sabia que podia chegar um dia difícil. Aí fui falar com o Jansen. O Jansen virou para mim e falou assim para mim: pastor, você lembra um dia que você pregou, nós precisamos nos preparar para o dia mau? Aquela palavra não saiu da minha cabeça. Desde então eu tenho orado para que quando esse dia chegasse, eu estivesse pronto. Eu estou bem, pastor. Saco vazio não para em pé não, meu irmão. Você tem que se preparar, você tem que cuidar do seu interior, cuidar da sua vida, porque os dias difíceis virão, sacudirão sua existência. Você tem que orar para ter paciência quando o telefone toca no meio do culto. Eu tenho orado por isso, tenho me preparado. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 13. João 13. Muita gente hoje em dia frequentando a igreja, mas ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro, não produz nenhum tipo de modificação. João 13:17, a Bíblia diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus, em outra parte, vai dizer: se permaneceres em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E outra parte ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Mas liberdade do quê? Do pecado. Ou seja, a vida cristã é uma vida de prática, não é uma vida de análises. Não venha para cá analisar teologia. Não venha para cá estudar. Isso aí você faz na escola. Venha para cá para mudar de vida. Para mudar o que você faz. Saia daqui diferente. Porque senão não vale a pena vir. Você está perdendo tempo. Segundo lugar, Romanos 2:1. Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, pratica o mesmo. Nós aprendemos que, em primeiro lugar, a análise que precisamos fazer é da nossa própria vida, e não da vida do outro. Segundo lugar, quando julgamos a vida alheia, condenamos a nós mesmos. Por quê? Porque somos praticantes dos mesmos pecados que os outros cometem. É aquela pessoa que fala assim para outra: olha, é inadmissível o fulano de tal, a fulana de tal fazerem a fofoca que fazem. Inadmissível. Ela nem percebe que ela está colocando a forca no próprio pescoço. Porque ela já está fazendo fofoca. É o outro que diz: é um absurdo fulano que adulterou. Sério? Como é que estão seus olhos aí na rua? Porque a Bíblia diz que só olhar com intenção impura já adulterou. Como é que está a sua vida diante daquele computador no seu quartinho lá? Seu celular? Está vendo o quê? Sério? Lembra do que não tem pecado, atire a primeira pedra? Quantos atiraram? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado sobre o comentário que a gente faz em relação à vida alheia, que a gente se condena. O fulano é maldoso demais. Mas por que você está falando? Tinha mesmo a necessidade de falar? Eu tenho uma lei espiritual que caminha comigo. Gente, eu dirijo uma associação, vai para 62 igrejas agora. Estou lidando com um líder, com pastores. Tive reunião com pastores essa semana. Vou ter duas semana passada, vou ter duas essa semana. A gente tratar de questões importantes, igrejas, seminário. Deve sair um polo do seminário em outra cidade agora. Vou ter uma reunião essa semana. O pessoal da nossa liderança do SEBAT já está sabendo disso, que essa possibilidade já é real há um ano. Então agora na terça-feira vamos ter uma reunião. Parece que a parte mais para o sul aqui do Vale vai abrir um seminário, e quer o SEBAT como aquele que vai chancelar, que vai dar o suporte, que vai ajudar a ensinar a fazer. E a nossa ideia é essa mesmo, abrir polos do SEBAT aqui na nossa região. No meio dos pastores, nós temos muitas informações sobre muita gente, sobre muitas coisas. Mas eu tenho uma lei espiritual que caminha o seguinte, caminha comigo, né? Se o assunto não é necessário para o bem do reino de Deus, para que dizer? Ajuda em quê? Estou sabendo que o pastor fulano de tal não está bem lá na igreja, está sabendo? Vou falar isso para quê? Qual é a importância disso? Isso ajuda quem? Abençoa a quem? Faz crescer o quê? Você já percebeu que a gente fala um monte de coisa que a gente não precisaria falar? Que a gente tece comentários maldosos, sem necessidade? E o problema do comentário maldoso é que, assim, quase que inevitavelmente, você acaba tecendo julgamento. E aí vem Paulo e diz assim: olha, cuidado com isso.
Ele está dizendo aqui para os judeus, que adoravam julgar as pessoas. Mas, gente, cá entre nós, os religiosos de hoje são muito diferentes, não. A lei é extremamente aplicável a nós, a lei espiritual que está aqui. A gente ama estabelecer julgamento sobre as outras pessoas. Então, cuidado. Porque outro pecado, assim, muito sutil e talvez o mais importante de todos nesse início de capítulo, é o que nos leva a fazer a separação entre doutrina e vida. Não, eu creio certo, mas eu pratico errado. Mas eu creio certo. O que adianta? Você ter uma ótima teologia e uma péssima ortopraxia. Não adianta nada. Não adianta ser ortodoxo se você não for ortoprático. Você se condena de maneira dobrada dessa forma. Porque você sabe, você conhece e não faz. Bem-aventurados se vocês fizessem. Vocês conhecem. E vão fazer tudo errado, tudo diferente. Só deixando claro que eu não estou bravo. Eu estou só pregando. Crer da forma certa, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é suficiente. Isso não indica fé, indica só conhecimento. E tem muito teólogo por aí que manja tudo de Bíblia e um pouco mais. E tem vida promíscua. Isso prova que não adianta saber. Estudar é muito bom. Conhecer é ótimo. Mas praticar é melhor. Porque aí a prática é prova de que você de fato tem fé. É fruto. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, estou caminhando para o final. Tito 2. Jesus já havia dito, né, vocês só serão meus discípulos se fizerem o que eu mando. Paulo vai corroborar isso quando escreve uma carta ao jovem pastor Tito, ensinando as linhas práticas do pastoreio. Ele diz assim no capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito 2, tem sim, tem aí na Bíblia. Tá, vai para EBD, meu irmão, está aí. Tito 2, 11 a 14, a Bíblia diz: porque a graça de Deus se manifestou, presta atenção, trazendo salvação a todos os homens, eu amo Paulo, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, preste atenção, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Resultado natural de um povo convertido. Efésios 2, 8, 9 e 10. Fomos criados para as boas obras. Para fazer o bem, para dar fruto bom. Qual é a grande crise hoje? É que você olha para a igreja e tem muita gente que não tem fruto. Dá fruto nenhum. Tem gente que é tão apática, que você não tem condições como pastor de nem saber, nem conhecer a ovelha que você tem. Você não sabe se a pessoa é séria, se não é, se ela de fato é crente, se não é. Por quê? Porque a pessoa é um Gasparzinho entre nós. De tão apática que é. E foi exatamente isso que levou Paulo a dizer: olha, você é indesculpável quando julga. Porque você vai condenar a si mesmo. Porque parece que o judeu dizia assim, ó, não tem importância, eu sou judeu, está tudo bem. Eu estou indo à igreja, não é assim que o povo pensa hoje? Está tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui não é catolicismo. É no catolicismo é que você vai para a missa pagar penitência e cumprir o seu voto com Deus. Não. No evangelicalismo, porque hoje em dia está até difícil falar no mundo evangélico,
você tem que especificar o mundo evangélico. E como é que a gente especifica? Usando o termo evangelicalismo, que é o pessoal mais fundamentalista no meio aí. No evangelicalismo, você não vem para a igreja pagar seu tributo, pagar penitência, você não vem para a igreja para cumprir uma missão diante de Deus. Não, você vem para a igreja para duas coisas básicas, além da principal, que é adorar a Deus de todo o coração. Adorar a Deus, louvá-lo, engrandecê-lo, admirá-lo. Essa é a questão principal. Existem duas secundárias. Primeira delas, servir e ser servido, os dons espirituais, aqui a gente se ajuda. E segunda delas, aprender para praticar. Isso é a base. Camarada senta aí 20 anos e muda quase nada. E a gente começa a se perguntar: será que sou eu? Ou será que é a pessoa? Muda nada. Será que eu estou pregando direito? Ou será que essa pessoa é insensível à voz de Deus? Pare de olhar para o lado, meu irmão, olhe para dentro. Como você está diante de Deus? Quando você julga o outro, você se condena. Quanto mais doutrina você souber, mais responsável você é. Então não venha só para analisar teologia não, tá? Eu me lembro que eu estava no jardim um dia lá em casa, estudando Bíblia, meu devocional, que eu faço todo dia de manhã. Inclusive eu queria avisar vocês que o devocional às vezes não chega no sábado, basicamente por dois motivos. Primeiro, ou meu sábado está muito cheio e eu tenho que sair muito cedo, e aí não dá tempo de fazer o devocional para mandar para vocês. Ou então, eu estou com visita lá em casa que dorme dentro do meu quarto com o computador. Aí não tem como bater lá na porta da visita, né? No horário que eu costumo acordar, que é 6h30, 7 horas. Ô rapaz, sai daí que eu preciso fazer devocional aí. Não dá para fazer. E eu não tenho outro lugar para botar não. Nesse frio não tem não. Que eu não vou botar o computador lá fora não, guerreiro. Não dá. Então de vez em quando sábado você fica sem aí. Mas eu estava lá fazendo meu devocional, lendo o Sermão da Montanha, lendo outras passagens da Bíblia no Novo Testamento, e me deparei com uma frase de Jesus: estive preso, você não foi me visitar. Mas quando te vimos preso, então, você faz a um destes pequeninos, você faz para mim. E aí eu falei: rapaz, eu estou pecando. Aquilo bateu igual um tiro, né? Estou contando uma das várias experiências. Bateu igual um tiro no meu peito, assim. Naquele momento eu abaixei a cabeça, pedi perdão para Deus. Falei: Senhor, eu não tenho feito isso. Mas guardei comigo, falei: eu preciso ir para um presídio trabalhar. Como é que eu vou fazer, né? E tem vários presídios aqui. A coisa não está difícil, não. Aí, num belo dia, um missionário da Junta de Missões Nacionais entra em contato comigo e falou: pastor, sou da capelania prisional, posso dar uma palavra na sua igreja? Sou o coordenador geral aí. Eu falei: claro, missionário é sagrado, parceiro. Vem falar para a gente. Aí ele veio aqui, pastor Luiz, fez um apelo, precisando de gente para ajudar, e a nossa igreja assumiu a missão. Mas por que assumiu a missão? Porque Deus já tinha falado comigo lá no jardim, de que eu precisava fazer a minha parte. E eu convidei vocês, aqueles que quisessem fazer também a sua parte. E fomos para dentro das penitenciárias. E o trabalho não parou não, mesmo na pandemia a gente tem conseguido fazer alguma coisa. Não pode entrar lá, mas os pendrives estão entrando com as palestras. É muito importante que você perceba que se o evangelho não muda a sua prática, não muda nada. Não mudou nada.
partir daquele dia eu tive que mudar muita coisa na minha vida e priorizar outras coisas, porque Deus falou comigo. E não é bom quando isso acontece? Que você vê a sua vida toda mudar, porque Deus falou que você precisa fazer alguma coisa. Por isso que o principal julgamento é para si mesmo. O que é que eu estou fazendo com o Evangelho? Você acha mesmo que tem feito de forma diferente? Quanto que você já mudou até agora? Acha mesmo que a sua justiça supera a dos fariseus? A Bíblia diz que se não superar, não entraremos no reino. Sua vida tem demonstrado frutos de santificação mesmo? As pessoas têm percebido a sua diferença? Você tem mudado, principalmente os da sua casa? Você tem estado mesmo numa vida de coração limpo, procurando se purificar do lixo deste mundo? Tirar esse lixo do mundo, da sua vida? Tem sido uma pessoa sem inveja, sem dolo, sem malignidade, sem murmuração, sem soberba, sem presunção, obediente aos pais? Você tem mantido a palavra nos seus negócios, nos seus relacionamentos? Você tem coração realmente cheio de misericórdia? Que são os pecados condenados no final de Romanos 1, não sei se você percebe, alguns deles. E a Bíblia diz que o mundo está no inferno por conta desses pecados. E você? Nós precisamos estudar a Bíblia sim, mas primeiramente por nós mesmos, para nós mesmos. Ela precisa mudar nossa vida, não é a do outro não, é a nossa vida. Você é responsável pela sua vida espiritual. Mateus 7, quero terminar com este texto, quero relembrar você. Abra sua Bíblia, se puder, marque aí esse versículo, dê uma olhada nele durante a semana, o leia todo dia, durante uma semana, crave essas palavras no seu coração, porque Mateus 7 é um texto que não pode sair da cabeça da gente. Versículos de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então esse texto nos enche de misericórdia. Nós não podemos deixar de ter esse texto em mente. E só dizendo uma coisa para vocês, tá? Não vem nenhum escândalo por aí com o nome do pastor Luciano, pode ficar tranquilo, tá bom? Tá certo? Porque, rapaz, que tem gente desconfiada nessa vida, né? O pastor está preparando a cama aí, ó. Daqui a uns dias chega com a notícia quente. Tô não, querido, fica tranquilo. Tem 20 anos que eu estou nesse negócio, sem escândalo, não vai ser agora, depois de velho. Tá certo? Isso é Bíblia. Tem que analisar a vida da gente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo aquilo que ouvimos aqui, precisávamos. Abençoe isso, a nossa vida. Nos dê, ó Deus, a capacidade de analisar a si, a nós mesmos, na verdade, porque perdemos tanto tempo tentando criticar pessoas, analisar os outros, quando, na verdade, deveríamos estar olhando para nós mesmos. Estamos a caminho de um julgamento, e ele se aproxima a cada dia, e por isso precisamos, Deus, do Teu Espírito, de um olhar, ó Deus, intrínseco, todo nosso, que com a ajuda do Teu Espírito nós possamos enxergar as mazelas da nossa alma, aquilo que precisa ser purificado, aquilo que precisa ser retirado, realmente estancado,
Inclusive, teu filho nos ensinou que se alguma coisa que a gente faz não agrada ao Senhor, nós arranquemos isso. Precisa ser extirpado. Que essa luta, ó Deus, seja levada a sério, possamos enxergar, até mesmo, ó Deus, aos espiritualmente mais ignorantes, a capacidade de perceber os seus próprios pecados. Tenhas misericórdia de nós, porque às vezes enxergamos tanto para os erros dos outros, mas somos tão míopes para os nossos próprios, e por isso somos tão impiedosos, tão incoerentes, tão duros, intragáveis. Senhor, que nós possamos perceber a nós mesmos, antes de percebermos qualquer outra situação, porque senão seremos indesculpáveis. Em nome de Jesus, Deus, dê-nos visão dos céus, para que tenhamos condições de enxergar a nossa pecaminosidade, as nossas mazelas. Nós oramos, em nome de Jesus.